Pode estudar. Claro, de novo, quando eu mostro isso aqui, eu não estou falando que isso aqui é para toda membresia. São para pessoas que realmente são vocacionadas, que são chamadas, pessoas que gostam de aprender. E o conhecimento, ele é um negócio bom, mas é um negócio meio que... É um vício também, entendeu? Se você não tomar cuidado... então lá em casa eu tenho que tomar cuidado, porque quase toda semana chega um livro lá e quem pega é minha esposa, aí dá um problema, né? Aí de vez em quando você tem que comprar um bom sofazinho, tem que comprar algumas outras coisas para poder compensar, né? Senão você fica... Aí, ó, chegou mais um. Mas não tem para onde correr, né? Quem é vocacionado, quem tem que buscar, né? É, eu acredito que os irmãos já devem ter visto algumas lives e a biblioteca que tem a secretaria. É, praticamente todos aqueles livros lá pertenciam ao pastor Igonato, entendeu? Isso porque ainda ficou um pouquinho na casa dele. Então você vê que não tem jeito, a gente tem que buscar o conhecimento e o conhecimento ainda a melhor fonte é livros, né? Porque ali tem o autor e o autor é um autor de confiança. Eu louvo muito a Deus por ter feito um curso em uma instituição há 2 anos, acabei no ano passado, que se chama PAT, que é Programa de Aprofundamento Teológico, que é a Igreja Batista Pedras Vivas, que fica ali na Califórnia, em São Caetano, com a divisa com São Caetano. Tem o Carrefour, do outro lado é a Califórnia do Rio. E eu tive o privilégio de estudar com bons professores e por meio deles eles indicar obras assim que de confiança, pessoas, assim, pastores, pessoas que são crentes, pessoas que pastoreiam e experimentar um pouco. Então eu melhorei muito assim a questão bibliográfica, de livro, de pesquisa, tudo. Então, todo assunto que eu vou estudar, eu tenho um material de pesquisa que eu preciso fazer. Depois eu vou até pegar um, que é o que eu sempre falo para os irmãos, é o que eu mais consulto, é o que eu mais gosto, tá? Que é um aqui que eu vou mostrar. Então, alguns livros assim interessantes que eu gosto de ler. Por exemplo, esse aqui chegou ontem. Esse aqui chegou ontem na minha casa e é Emburrecimento Programado. Então, ele vai falar de como que os métodos de educação ou de ensino na escola têm como uma finalidade moldar um bom cidadão, porque quando você tem uma pessoa bem moldada, você consegue controlar ele. Então ele vai trabalhar algumas técnicas. Isso aqui está muito dentro da questão da ciência política, tá? Como que os políticos, as pessoas de poder quer dominar as grandes massas. Esse aqui também eu estou lendo, já li ele, eu retornei a ler, que se chama Política, Ideologia e Conspirações. Então a gente vai ver como você pensa que a política é podre, quando você vai ler, você vai ver que o negócio é mais podre ainda. Entendeu? Tem tudo uma coisa por trás. Na política, eles falam que nada é por acaso, tudo é pensado. Tudo que um político faz é pensado, tá? E aquilo lá ele pensou há muito tempo, já é uma doutrina que foi estudada, foi debatida, ele só está pondo em prática. Então, um político, na grande, assim, resumindo, um político, ele é uma pessoa, ele é um sujeito que é manipulado por grandes grupos. Então, dificilmente você vai ter políticos que falam por si mesmo. Então, ele sempre está representando algum grupo, sempre tem um grupo de interesse por trás dele. Então, essa coisa, eu sou independente, isso é conversa fiada, tá? Essa é a grande verdade, tá? Então, o que que você tem que ver? Poxa, isso que o cara defende está próximo daquilo da minha visão de mundo, então eu vou, assim, voltar desse cara porque eu discordo dele 20%, mas em 80% eu concordo com ele. Mas ele está representando alguém, ele não está isolado, tá? E esse daqui também, eu comprei aquele pequenininho da escola por causa que eu estou lendo esse. Ela vai celebrar como as universidades doutrinam a juventude, só que ele trabalha no contexto americano. A gente fala, as universidades brasileiras, aí que você não sabe como que é as americanas. Lá tem professores, por exemplo, que defendem o antissemicista, que são contra o Estado de Israel, que querem professores americanos, professores judeus, que algum grupo, eles defendem que o Estado de Israel deve ser eliminado. Isso é ensinado nas universidades. Professores que ensinam que é bom ter sexo com animais, com criança, com pedofilia. Isso é ensinado assim em universidade. Professores propagam isso.
E assim, quando você tem uma classe pensante, que é onde está as universidades, onde está a elite educacional, esse pessoal eles influenciam os políticos. Essas pautas são levadas, e por isso que a gente fala, está sendo aprovada lá no Congresso, é porque isso já começou em algum ponto, começou na academia a ser debatido. Então, o Ben Shapiro, ele mostra isso. Os jovens, por exemplo, 80% dos jovens entram na universidade são cristãos, e só parece que 40% continua sendo cristão. Os caras destroem aquilo. Então, se você não tiver bases cristãs bem fundamentadas quando você entra na universidade, e a gente vê isso, ele fala no contexto americano, e quando você vai ver universidades assim, conhecidíssimas, Wesleyana, a Princeton, Harvard, tudo universidades que foram protestantes que fizeram. E hoje lá dentro tem muitas pessoas que lutando contra o cristianismo, tá? Então, essa é uma parte mais da ciência política. Esse livro aqui eu gosto muito, que é um comentário. Já quando a gente estudou primeira e segunda Samuel, eu usei ele como base na escola bíblica. Isso aqui é um comentário expositivo. Então, o que ele faz? Ele pega e vai te dar a questão, contexto histórico, depois ele vai falar a questão teológica, né? O que Deus está ensinando naquele livro. E aí ele vai falar assim, ó, ele vai fazer uma aplicação. Como que você aplica isso? Aí isso é bom, por exemplo, para mim que ensina, quem prega, entendeu? Ele dá uns pontos ali que esclarece melhor o texto. Então é bom para quem ensina, quem prega, tá? Por exemplo, quem quer ensinar em pequenos grupos. Esse também é um livro que chama Teologia do Antigo Testamento. É um livro. Esses livros aqui, irmão, não é ali para você ler de capa a capa. Você pega lá, eu vou ler. Não é assim que funciona. Entendeu? Se você quiser, claro, você pode ler, mas não. Eu não faço isso, eu não pego um livro desse aqui, eu vou ler, não dá, você perde muito tempo e é muito conteúdo. A não ser, por exemplo, se eu fosse dar um estudo do Antigo Testamento durante um ano, aí tudo bem, mas eu vou estudar, a gente vai estudar agora, mês que vem, a partir do próximo mês, nós vamos estudar teologia do Antigo Testamento, né? Vamos estudar livros do Antigo Testamento, a monarquia. Aí é um livro que eu vou consultar demais aqui, que ele vai pegar o pensamento teológico, por exemplo, a gente vai ver livro de Reis, livro de Crônicas, a gente vai ver que há uma diferença na escrita, você vai ver, por quê? Você está vendo? Isso que foi escrito aqui, lá em 1 Reis está escrito, mas tem alguma coisa que é diferente aqui, dá a impressão que o autor está ocultando alguma coisa, mas realmente ele está ocultando alguma coisa porque para o público que ele está escrevendo, aquilo não é interessante, porque um livro foi escrito com o povo quando foi levado ao cativeiro, o outro livro foi escrito quando o pessoal volta do cativeiro. Então a intenção do autor é outra. Então esse livro aqui ajuda a gente a entender o pensamento teológico por trás do livro, né? Por que Deus está fazendo aquilo ali? Por que Deus está trabalhando? Então é um livro muito bom. Esse aqui é um livro que eu comprei e fui indicado lá onde eu estudei. É um clássico de quem quer aprender teologia do Antigo Testamento. Todas as pessoas que vai para seminário, que realmente vai se aprofundar, esse é um dos livros básicos de estudo. Esse livro aqui é um livro também muito bom, que, por exemplo, quem gosta de pregar, ele vai falar sobre as questões de figura de linguagem, né, interpretação bíblica, quais são as figuras de linguagem. Ele vai falar da questão da hermenêutica bíblica, interpretação hoje, ponto de vida válido. Ele fala da transposição cultural. Eu sempre falo isso para os irmãos, né? Essa abismo cultural. Quando você vai ler no Antigo Testamento, você está lendo coisas de 4.000 anos atrás. A forma daquele pessoal pensar é assim, a forma como nós pensamos não tem nada a ver com o que eles pensavam, tá? E aí ele vai trabalhar essas questões linguísticas, quando você vai ver um texto, o texto é narrativo, o texto é histórico, por exemplo, os livros que nós vamos estudar são livros históricos e narrativos, tá? E muita coisa ali, ele não tem doutrina, não é, por exemplo, você não vai imitar os reis da tribo do norte, então aquilo não é doutrinário, tá? Algumas práticas, então é um livro narrativo histórico, e a gente vai ver o que acontece quando o povo, os líderes, né, desobedecem a Deus e o povo segue esse líder, aí a gente vai ver quais são as consequências da desobediência, tá? E o outro livro vai mostrar assim, o povo quando volta, aí vai mostrar toda a majestade de Deus, o templo, alguma coisa assim, como se fosse, tá vendo, ó, compensa obedecer a Deus, aos benefícios de obedecer a Deus. Então tem essas temáticas. Então esse livro te ajuda a você olhar, identificar qual tipo de figura de linguagem, qual é a forma que a Bíblia está usando para poder se expressar.
uma coisa interessante, Deus usou a linguagem, tá? Deus usou a linguagem para poder se manifestar, tá? Quando a Bíblia fala assim, o verbo se fez carne, está dizendo assim que, ó, a palavra de Deus agora foi personificada na pessoa de Jesus. Mas os feitos de Jesus são registrados aonde? São registrados no Novo Testamento que nós conhecemos, numa língua específica da época, e o que é curioso, muitos irmãos sabem disso, não foi na língua aramaica, que era a língua falada pelos judeus, mas era para a língua koiné, que era a língua universal da época, entendeu? E aí você tem que, se você aprender alguns detalhes sobre isso, melhora a sua percepção do texto, você compreende melhor o texto. Então, esses livros te ajudam nesse sentido. Esses livros assim são livros léxicos, são dicionários. Esse aqui também, se aquele lá que eu falei que não é para ler, esse aqui também não lê, mano. A gente não lê ele inteiro, porque são palavras, é dicionário. Então você tem alguma dúvida, né? Aí o que eu faço? Geralmente eu tenho alguma dúvida numa linguística, num grego, numa passagem lá, que nem presbítero. Eu até deixei marcado aqui a questão do presbítero. Aí ele vai falar, por exemplo, o que é presbítero? Ele fala assim que é um ancião, que é uma pessoa experiente, tá? Aí tudo bem. Você vai ver que a sua Bíblia, a sua revista, ela está mais detalhada, ela detalhou muito mais o conceito de ancião. Aí eu pego, vou para o léxico. O léxico é onde a gente aprende que é o semântica. Aí ele vai falar assim, qual é a origem, de onde vem a palavra ancião, o que isso quer dizer, o significado da origem ali. Ou geralmente está associado a algum animal, a alguma divindade, como que isso era visto no mundo antigo. Aí não é só pegar a palavra e eu vou aplicar o sentido da palavra. Eu tenho que ver o que essa palavra está dizendo no contexto. Então são livros que ajudam. Esse livro aqui, eu sempre mostro ele para os irmãos, tá? Que eu falo, isso aqui é o Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. Então é um livro, é uma mini teologia sistemática. Esse aqui eu indico para os irmãos que são membros. Os irmãos que são membros, tem esse livro, é do Mayan Perma. Tem esse livro e tem também assim, Conhecendo os livros da Bíblia, livro por livro. Ele tem esse, tem um outro. Então você está lá lendo e ele tem um outro livro pequenininho. Eu acredito que os dois livros aí hoje você compra por R$ 60. Então são dois livrinhos pequenininhos, fininhos, não dá medo. Esse aqui eu indico ler, porque aqui está falando das doutrinas bíblicas, tá? Então você dá uma lida lá nas doutrinas, tem muito versículo bíblico, aí você vai se aperfeiçoando acerca da doutrina. Quem é a pessoa de Jesus, a Bíblia, Deus, últimas coisas, a igreja, fala do governo da igreja, tá? Então é um livro muito bom. Aí, e é baratinho, tá? Não é um livro caro. Até ele agora, acho que a CPAD relançou ele agora. Esse aqui é da Editora Vida, só que a CPAD também relançou ele. A última vez que eu fui na CPAD, eu sou um visitador frequente lá da CPAD. Eu fui, semana passada eu estava lá, e aí eu acabei caindo em tentação, né? Não tem como. Eu tenho fugido de algumas prateleiras lá, mas teve umas lá que estavam na frente e não teve como. Eu tive que comprar, acabei comprando 2 livros. Aí eu só falei, vou reduzir mais o valor dos livros, né? Eu nem fui nos livros mais caros, porque se vai. E aí eu acho que estava R$ 35. Esse livro é um livro que eu estou usando muito hoje, até na questão, que é a eclesiologia, que ele vai falando, está falando muito nessas questões que nós estamos estudando agora. Só que ele vai trazer, o Greg Ellison, ele vai trazer isso numa perspectiva mais contemporânea nossa, né? Como que, por exemplo, as questões dos dons espirituais que a gente estudou. Se nós falássemos nisso, por exemplo, da reforma protestante, lá no século XVI, a visão acerca dos dons era que os dons tinham cessado. A mentalidade da época, o ensino da época tinha os dons cessou, não existe dons espirituais para a igreja. Então essa era a mentalidade reinante, hegemônica da época do século XVI. Aí depois com John Wesley começa que na verdade não é que não tinha pessoas que diziam que os dons não existiam, mas não era o pensamento majoritário acerca disso. Então o pensamento majoritário dizia que não. E aí o que ocorre? Ocorre que após ali o reavivamento no século XVII, XVIII, na Inglaterra, Estados Unidos, há uma necessidade de olhar, tá vendo? Os dons espirituais são importantes para a igreja, sim. Então, o mais conhecido é o John Wesley, acredito que todos já ouviram falar do John Wesley, da história piedosa de John Wesley, da mãe dele. É até documentado que a mãe de Wesley, ela até flutuou, é uma coisa documentada, não é, entendeu? Para ver como que o poder de Deus usava aquela mulher.
Tá? Então, a partir do século XIX, que é o que nós estamos estudando desde a lição passada, sobre o pentecostalismo, e aí a gente está falando sobre a função dos dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais. O que nós estamos falando, acabamos de falar sobre os ministérios baseado em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde nós falamos, por exemplo, na questão do dom de profecia, até a gente ficou, é válido hoje, como que isso funciona? Tem o mesmo peso da Escritura? Então, aí a gente falou sobre os dons espirituais, e aí, a partir do século XX, né, com a virada do século, há o movimento pentecostal e essa ênfase na manifestação dos dons espirituais. No início, os pentecostais eram ridicularizados, e também os pentecostais também fez por onde também, porque havia, e ainda há, mas hoje é bem menor, um desprezo pela educação formal teológica. Ainda no nosso meio há alguma resistência sobre a formação teológica, entendeu? E no começo, por exemplo, estou estudando agora sobre a história do pentecostalismo, e eu estava olhando sobre o Beckley, que conta a história do pentecostalismo. Por exemplo, quando começa, a igreja, assim, as pessoas chegavam, oravam, eles não viam com bons olhos a liderança, um líder coordenando a igreja, era tudo espontâneo, na experiência. Então, isso foi uma coisa que gerou crítica do movimento, ao movimento por causa disso. Mas depois o movimento vai ganhando, porque alguns movimentos começam assim, depois ele vai ganhando forma, vai ganhando liderança, aí vai surgindo alguns problemas. E o que ocorreu de lá para cá? Ocorreu, eu já disse isso para os irmãos. Tudo que eu estou falando aqui, eu falo assim, ó, coisas que a gente tem que estudar, tá? E aí a gente vê hoje, por exemplo, o Greg Ellison, quando ele fala, o William Grunder, que o William Grunder é um dos teólogos mais influentes sobre doutrina no mundo. O William Grunder, há uns tempos atrás, quando ele escreve a teologia sistemática, o pastor Rigonato aqui na biblioteca também tem até uma, hoje já tem a segunda edição ampliada, ele era meio que um pé atrás acerca dos dons espirituais. Só que o que aconteceu de 100 anos para cá? Aconteceu que hoje o maior movimento mais forte na evangelização do mundo, onde tem alcançado mais pessoas, são o movimento carismático e pentecostal. Então, movimentos que dão ênfase aos dons espirituais são hoje os movimentos responsáveis pelo crescimento assim extraordinário da igreja. Então, como é que um movimento que as pessoas falavam que era ruim, que era errado, ele é o carro-chefe de missões, entendeu? Ele nasce com uma das características do movimento pentecostal, essa ênfase no evangelismo, entendeu? De levar o evangelho às pessoas, que Jesus curava as pessoas. Então, os estudiosos teve que rever, porque contra fatos não há argumento, entendeu? Aí hoje você tem lideranças no meio pentecostal, nos Estados Unidos, muito forte, onde está boa literatura, e hoje isso tem chegado no Brasil, onde, por exemplo, a questão vai da profecia, qual é a crítica dos reformados históricos? É que eles falam que a profecia é equivalente à inspiração da Bíblia, e nunca diz os pentecostais, mas clássicos nunca disseram isso. A inspiração da Bíblia é infalível e inerrância. O que ali é o dom do Espírito Santo, Deus usando a pessoa, que deve ser avaliada, né? Deve ser julgada por toda a igreja. Aí você tem pessoas dizendo isso, escrevendo sobre isso. E aí o Grunder, o Grunder faz até uma defesa. Hoje também, por exemplo, um pastor muito conhecido na questão de doutrina na igreja, o pastor Franco Ferreira, ele entende a atualidade dos dons espirituais. Ele é um reformado, linha calvinista, mas ele entende sim. Qual que é a discordância? É que a ênfase no batismo do Espírito Santo como segunda bênção, essa é a discordância. Às vezes eu estou falando coisa aqui que eles vão estar até voando, não sabe o que eu estou falando. Mas isso, no final da linha, no final, daqui uns dias, você vai estar discutindo sobre isso. Você vai encontrar uma pessoa que pensa diferente, aí você vai lembrar o que eu falei na escola bíblica. Aí a pessoa, mas você fala em língua tal, por exemplo, quando eu estava estudando até no seminário que eu estudei agora, tinha pessoa, eu saí lá da igreja tal, porque agora, aí deu a ideia que agora ele está na igreja certa, né? Foi para a igreja reformada, igreja histórica. E aí eu falei, eu falo língua até hoje, continuo falando, não vejo nada errado nisso. E aí eu dei meu ponto de vista. E eu falei assim, ao falar língua, eu falo exatamente o que você falou em 1 Coríntios. Aí houve um silêncio, né, na classe, e aí mudou-se de assunto, entendeu? Por quê? Porque houve uma pessoa ali que falou, opa, não é bem assim como você está falando. Você pode pensar assim, tem o seu direito, mas
Não é bagunçado assim, não é todo lugar que é bagunçado. Eu lembro que na época o pastor Rigonato estava até ele fez até acho que duas ou três doutrinas falando sobre isso, sobre os dons espirituais. E o pastor fala muito na questão da regularização dos dons espirituais, que foi o que o apóstolo Paulo. E eu até citei, ó, o meu pastor, terça-feira passada, ele até ensinou sobre isso, que não deve fazer isso, deve ser assim, deve ser assim. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem boas literaturas e estuda, você vai defender aquilo que você crê com mais qualidade. Tá? Então, aí as pessoas ficam ridicularizando, você fala, não é bem assim. Tá? Então, esse livro, ele trabalha muito isso. Esse aqui eu vou deixar, esse aqui é o que eu mais gosto, é o que eu mais pesquiso, é o que eu mais busco. É o comentário histórico-cultural da Bíblia. Eu sempre falo para os irmãos, eu tenho um cuidado e eu nunca, quando eu vou ler a Bíblia, eu nunca leio o comentário primeiro. Eu já fiz isso lá atrás. Hoje não, eu nunca vou ler o comentarista. O que o comentarista está falando acerca daquela passagem. Primeiro eu vou na Bíblia, várias versões da Bíblia. Aí, olha, eu acho que eu entendi isso, isso, isso. Ah, o ponto central tal. Aí depois eu vou ler os comentaristas para ver se aquilo que eu entendi do texto, aí quando você vai ver, está muito próximo daquilo que eles estudaram. É que eles sabem colocar bem, né, escrever bem, argumentar bem sobre o conteúdo. Aí só que o central, assim, eu entendi isso aqui da passagem. Entendeu? Aí eu assim, o que eu posso aprender mais com esse comentarista? O que ele está dizendo a mais do texto que eu não vi e que eu posso aprender? E aí aqui é a pesquisa daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está relacionado. Então, agora a gente está falando sobre a questão dos dons ministeriais e está falando sobre presbítero. Por exemplo, eu vou falar agora, mas já vou entrar na aula, tá, irmão? Isso aqui é só uma introdução para a questão da busca do conhecimento. Porque, ainda que eu não esteja é a minha função como presbítero. Uma das minhas funções, a gente vai falar, é ensino, administração. Então, como presbítero, a minha função é mais levada para o ensino, então eu tenho que me dedicar para o ensino. E quais as ferramentas que podem me ajudar a melhorar o meu conhecimento acerca de algum tema. E assim, eu nunca serei especialista em todos os temas, mas a gente deve ser especialista em alguns temas específicos. Tem alguns temas que eu gosto mais. Hoje está até conversando com o Rodrigo, a gente falando, o Rodrigo ele gosta muito da área de aconselhamento pastoral. Aí eu falei assim, se eu perguntasse ao Rodrigo, qual é os livros de aconselhamento pastoral que você me indica? Com certeza ele vai assim, indica esse, ele sabe quais são os melhores autores. Qual é o texto bíblico? Ele vai falar, trabalha com esse texto bíblico que é o melhor texto. Eu gosto muito das doutrinas bíblicas, eu gosto muito da teologia sistemática, da questão da doutrina. Eu gosto muito da prática da teologia. Vocês vão ver que eu falo muito da questão do comportamento do cristão da sociedade. É isso que eu dou ênfase, eu acho que é isso que é interessante que a igreja deve viver. Então, essas coisas a gente deve buscar o conhecimento na Bíblia, ver como que a igreja se comporta no mundo e como que eu devo me comportar no mundo. Então, o presbítero, no meu caso, como uma pessoa que lida com o ensino da igreja, eu não tenho como escapar. É vocação, é chamado, eu tenho certeza, convicção disso. Então, eu preciso de ferramentas para melhorar o meu conhecimento. Tá? Então, a gente aprende por livro, aprende andando com pessoas mais experientes. Depois eu até vou contar para os irmãos uma experiência que eu tive com o pastor Rigonato, lá quando a gente foi para o Nordeste, né? Então eu vou dizer para os irmãos o que eu aprendi assim, olhando ele, mais de 40 anos administrando a igreja, e um problema que surgiu na Sobre Divino, e na hora ali, ele ouviu o problema, ele me chamou assim, falou, Cavalcante, eu vou te falar isso, isso não tem preço. Isso você não aprende no livro. Ali você aprende com uma pessoa experiente, e eu guardei aquilo, e tenho certeza que se um dia eu me deparar com aquela situação, eu vou fazer exatamente daquilo, porque eu vi quando estava acontecendo, e depois eu vi o resultado, que foi exatamente aquilo que ele colocou. Então, depois, se eu esquecer, os irmãos lembrem. Tá? Então, vamos lá. Lição 11, presbítero, bispo, ancião. Depois eu vou pegar até Depois, quando eu entrar no primeiro tópico, eu vou trabalhar esse livro aqui, só os irmãos verem. Ele vai falar assim, historicamente, como que era um presbítero, no contexto histórico do apóstolo Paulo. Tá? Então, no primeiro tópico, eu vou ler alguns pontos aqui. Então, texto áureo, tá? Deixa eu só correr aqui, passar. Aí, tema do trimestre, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Presbítero, bispo ou ancião, né? Então, leitura diária, texto áureo. Vamos lá? 1, 2, 3. Texto áureo.
Por esta causa te deixei em Greta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses presbíteros. Tito, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas, pessoas capazes, pessoas que realmente saibam o que está fazendo. E aí a gente vai ver que dentro do presbitério tem a questão administrativa da igreja, tá? Seja administrativa na questão eclesiástica, tá? Por exemplo, ceia, né? Os presbíteros, os pastores, os irmãos aqui administrar a ceia, a questão da doutrina, do ensino, a questão financeira da igreja, hoje, é um fator assim determinante, importantíssimo, e pessoas que espiritualmente também, tá? Então a gente tem essas 3 áreas específicas aí, tá? Para auxiliar na administração da igreja local. O presbítero ele está muito relacionado com a igreja local. Tá? A gente vai ver aí, quando a gente lê Atos capítulo 20, quando Paulo chama os presbíteros, quando Paulo está falando lá em Tito, quando ele está falando para Timóteo, ele está falando muito da administração local de cada igreja. E aí a gente tem que entender que a igreja que Paulo está falando não é a mesma igreja, não é a mesma ideia de igreja que a gente tem hoje. Hoje, quando nós falamos de igreja, a gente fala assim, ó, vamos à igreja. Aí qual é a ideia que nós temos? Nós vamos num lugar, né, onde vai ter vários bancos, onde vai ter uma pessoa num púlpito ou em algum lugar falando, ou vai ter um momento da liturgia do culto. Essa não era a ideia de igreja no primeiro século. A igreja onde é? É lá na casa da irmã Soraya. Entendeu? A gente vai lá na igreja do irmão Soraya, vai na casa do irmão Alex, então, porque é onde os irmãos se reuniam. Então, qual é o grupo que está que faz ali naquela região? Podia ter mais de um grupo, mais de uma casa. Então, quem é a pessoa responsável? Ó, o, o evangelista Alex, ele é responsável ali pelo cuidado, pela doutrina, pela administração daquela igreja, naquela casa ali, naquela comunidade, aquelas pessoas que se reúnem. Então, a ideia muda. Só que o conceito, a forma como o presbítero a função de presbítero não muda conforme a época, conforme o tempo, tá? Ela vai ficando, dependendo, às vezes, com certeza vai exigir muito mais da pessoa. Até hoje, uma pessoa para entender um texto, ele precisa ver como é que pensa. Lá não tinha tanta dificuldade, eles não têm, eles estão lidando com aquela ali naquele momento. Eu já falei, quando o apóstolo Paulo ensinava algo para os presbíteros, se ele tivesse alguma dúvida, eles perguntavam para o apóstolo Paulo. Entendeu? Quando o apóstolo Paulo usa de referência de alguma coisa, a própria questão do presbítero, eles entendiam, porque era um cargo já conhecido de todos na época. E aí, quando eu ler esse livro, a gente vai ver. Leitura bíblica em classe está registrada na primeira carta, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Por esta causa te deixei em Greta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Dois, né? Amém. Até vou saudar os irmãos no Facebook, que eu nunca saldo os irmãos, né? Os irmãos, vou agradecer os irmãos que acompanham a gente aí pelo Facebook. Acredito que o pastor, a irmã Nadir também estão. E ao final, irmãos, os irmãos lembrem, vamos orar pela irmã Nadir, né? Que está aí com suspeita de Covid. Tá? Então vamos orar aí para que Deus possa conduzir tudo com
com graça, né? Que corra tudo bem, que dê negativo, né? Amém? Então, os irmãos me lembrem aí de a gente orar no final, tá, Deda? Se a gente ora, vamos fazer um clamor para a irmã Nadir, pelo pastor Rigonar. Amém? Objetivo geral: apresentar a importância da função de presbítero. Objetivos específicos em cada tópico. Então, cada tópico a gente tem um objetivo aí a alcançar. Primeiro tópico, definir o termo e a função do presbítero. Então, o que é o presbítero? Qual é a função dele? O que ele deve fazer? Destacar a importância do presbítero, né? Qual a importância dele para a igreja? E pontuar os deveres dos presbíteros, tá? Aí nós temos os tópicos, né? A escolha dos presbíteros, a importância do presbitério, tá? E os deveres do presbitério. Aí aqui é presbitério como função, tá? Introdução. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidar desse rebanho desse precioso rebanho. Ponto central: o presbitério zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Aí fala assim, irmão, por que precisa? Quem lê Atos, né? Quem já leu Atos dos Apóstolos, aí irmãos vão ver que chegou, tem o batismo com o Espírito Santo, pessoas são convertidas e tal. Só que o que acontece? Você tem uma igreja de 5 ou 8 mil pessoas. Assim. E aí, quantas pessoas você tem? Você tem 12 apóstolos. Como 12 apóstolos ensinam 8 mil pessoas? Como é que faz? E aí, como você tem um número muito crescente e você não tem pessoas para dar assistência, lembra que começou a ter uma queixa lá das viúvas, né, que eram gregas, né, então tinha uma diferença étnica. Um dos problemas da igreja do primeiro século é étnica, tá? Judeus e gentios. Esse é o grande problema da igreja do primeiro século. E aí o que acontece? Você precisa agora de constituir um novo pessoas agora para tomar conta. E aí a gente sabe que vem os diáconos, né, que tinham como função ajudar na administração, no socorro daquela questão das viúvas, né, órfãos e viúvas. E a gente vai ver que no decorrer, né, a igreja vai crescendo, vai formando grupos, e aí a gente vê a partir de Atos 11 sendo mais específico, né, depois a gente vai ver que por que os apóstolos constituem e os diáconos é porque eles tinham uma responsabilidade com o estudo, com o ensino da palavra de Deus, né? Então eles não podiam deixar o estudo, a palavra de Deus, para socorrer uma coisa que era importante. Então há uma necessidade de levantar uma função naquele momento. E no decorrer a gente vai ver que a igreja vai crescendo e o que ocorre? Quando a gente vai em Atos 15 é o concílio. E no concílio, o que está ocorrendo com igrejas, principalmente dentro do contexto ali de Jerusalém, Judeia, né, onde a maioria é israelita, é de judeus. E aí o que acontece? O texto diz que muitos fariseus abraçaram a fé, muitos fariseus se converteram à fé. E os fariseus, eles tinham um problema, tinham uma liderança que eles não aceitaram bem a ideia de que só crer em Jesus é salvo. E aí houve uma questão que não, tem que, né, crer em Jesus, mas tem que obedecer a lei de Moisés, a circuncisão, tá? Tinha que obedecer alguns requisitos da lei. Paulo, em Gálatas, vai relatar isso. Paulo relata até um diálogo que teve no concílio, tá? Houve até uma acepção de pessoas, até parte do apóstolo Pedro. E os anciões, que são os presbíteros, são chamados para o concílio para debater sobre um tema doutrinário que estava causando problema para as igrejas, principalmente num contexto de maioria de judeus. Tá? E o que eles se reúnem, debate sobre aquilo, aí você vai ver a referência aos presbíteros. Apóstolo Paulo, depois de tudo o que ocorreu, há uma decisão, há um decreto que foi estabelecido, aí Paulo
E os demais presbíteros levam isso e vão anunciar às igrejas o que foi decidido no concílio. Aí você vê uma liderança organizada, né, que tomavam conta da igreja. Aí você vai vendo uma organização da igreja. Atos 20, Paulo chama presbíteros, né, que ele formou, que ele ensinou, pessoas que Paulo via que eram os anciões, e ele vai formar essas pessoas. Então, por isso que vai haver a necessidade de pessoas para administrar. Hoje, a questão, quando a gente fala de administrar, ela extrapola um pouco da questão eclesiástica e espiritual. Hoje você precisa de pessoas que coordenem a questão financeira. Por exemplo, nós temos o nosso irmão Daniel, lá de Itaim. O Daniel, ele coordena, ele que toma conta da contabilidade da igreja. E ele é uma pessoa capaz, formada, graças a Deus, é até ele que faz meu imposto de renda. Uma pessoa que eu confio, jogo lá e é uma benção. Tá? Você tem, por exemplo, o pastor José Wilson, ele não cuida só da questão espiritual. O pastor Wilson, por exemplo, como a gente sempre tem luz, nunca faltou luz, nunca cortou água, a gente não sabe quem é. Mas o dia que cortar, a gente vai falar quem é o responsável por isso, quem deixou fazer acontecer isso. Então as coisas estão indo porque tem pessoas que queimou a televisão, alguém foi lá, deu um jeito, colocou uma, alguém teve que fazer isso, né? Então aí fala assim, vamos orar, né, Cássio? E vai aparecer uma TV ali. Não, alguém teve que correr atrás, teve que ir lá, né, Cássio? Ir lá na autorizada e ver que a placa não deu certo, aí tem que ligar, o pastor ficou tanto, tal. Então tem gente que tem que coordenar coisas, né? E tudo isso é voluntário, ninguém. Então extrapola um pouco mais da questão espiritual. A questão espiritual é fundamental e importante, sim, é o foco principal, mas tem outras coisas que essas pessoas irão ser chamadas para fazer a administração da igreja no seu todo. Tá? Pergunta? Estou indo muito rápido? Dúvida? Quer falar alguma coisa? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Vamos lá. Tópico 1. A escolha dos presbíteros. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos, experiente e da idade madura, que formavam o governo da igreja local. Sua função é pastoral. Os irmãos sabem o que quer dizer com essa função pastoral? Qual é a ideia? Por que ele está falando? A função é pastoral. Pense na ideia do pastor. O que o pastor faz? Cuida das ovelhas. Ele cuida de pessoas. Então, ele está falando, a função do presbítero é cuidar de pessoas. Vamos pensar, o presbítero da igreja, que também é sinônimo de quê? Bispo, que é aquele que supervisiona, é o superintendente que toma conta das coisas. Professor é aquele que vai ensinar. E o pastor é aquele que apacenta. Tudo isso tem como qual finalidade? Cuidar de pessoas. Então, a função do presbítero é uma função pastoral. Ele existe para servir as pessoas. Servir as pessoas do quê? Da igreja. Então, o presbítero, ele existe, a função é servir a igreja. Tá? Por meio daquilo que Deus designou, pelo dom que tem. Então, ele vai servir alguém. Ele vai servir a igreja. Tá? Então, a função pastoral é o quê? Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Aí o leque é enorme. Aconselhamento, ensino doutrinário, entendeu? A socorro. Você pode estender isso para qual é a ordem do dia, entendeu? Qual que é a ordem do dia? Tem um membro que está passando por dificuldade, seja ela doutrinária, espiritual, de necessidade social, né? Precisa de um alimento, precisa de um socorro para médico. Então, é a ordem do dia. Então, ele existe para cuidar de pessoas. Então, nossa função é cuidar de pessoas. Tudo que nós fazemos ou faremos é em função do crescimento espiritual da pessoa. Tá? Aí ele diz assim, presbítero é um título de dignidade do indivíduo. O 2 aí dá pra gente, assim, deixa eu só ver se tem mais do 2 aqui, não. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais para onde as plantava.
Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo instrui a estabelecer presbítero em diversos lugares de cidades em cidade. Vamos ver. Aí, por exemplo, eu vou mostrar para os irmãos por que eu gosto desse livro aqui. Tudo que ele vai falar agora, aqui eu tenho que recorrer ao amigo aqui, porque as letras são muito pequenas. Aí assim, estabelecer presbítero. Então ele vai fazer um comentário do capítulo 1, versículo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Ele diz assim, estabelecer bons presbíteros. No Antigo Testamento, então como que era a função no Antigo Testamento? As cidades eram governadas e julgadas pelos anciões. Aqueles que tinham a maior sabedoria e experiência na comunidade. Então, qual é a ideia de presbítero no Antigo Testamento? Uma pessoa idosa, tem sabedoria e tem conhecimento. Então, ele que era responsável em julgar a cidade. Tá? No período do Novo Testamento, os homens mais velhos, proeminentes nas sinagogas da diáspora, eram chamados de presbítero. Nossa, irmão. Então quer dizer que o Paulo não inventou esse negócio? Não, já existia. E era uma função que existia. O Paulo não está fazendo nada de novo. Tá? A função já existia. A ideia no Antigo Testamento, lembra? Ancião. No Novo Testamento, a mesma ideia, só que o título, aí quando ele fala da diáspora, o que é isso? A gente vai ver quando ele estudar Reis. Lembra quando os judeus vão para a Babilônia? Quando eles vão para a Babilônia, porque quando eles vão para a Babilônia, o centro de culto deles, o que aconteceu? Destruído. O templo é destruído. E agora? Como é que você adora a Deus? Como é que você vai? Qual é o lugar que você ia aprender? E aí que começa a surgir a sinagoga, que é o lugar onde se retém o conhecimento. Então, a pessoa que era responsável pela sinagoga era o ancião. E como a diáspora, eles vão, no Novo Testamento, a cultura que predomina é a cultura grega, então o termo presbítero era usado para esses homens. Tá? Então não existia nada de novo. Paulo não está inventando a roda. Tá? Embora o papel exato dele talvez variasse de lugar para lugar, muitas vezes o grupo de presbítero liderava a sinagoga. Aí ele dá uma referência dos manuscritos do Mar Morto. Paulo seguia as formas convenientes e convencionais de liderança da sinagoga naquela cultura, em vez de instruir estruturas de liderança completamente estranhas àquele ambiente. Em cada cidade, significa que as diferentes igrejas domésticas em cada cidade contariam com os próprios líderes, assim como uma grande parte da Grécia, Greta já era tradicionalmente renomada pela competição entre cidades. Paulo está falando assim, eu quero um líder. Quando ele estabelece um líder, qual é o líder de Greta? Tem que ser um líder de lá. Uma pessoa que conhece os costumes, uma pessoa que é respeitada pela comunidade. E, de novo, ele não está inventando nada. Ele está pegando uma estrutura que já existe, tá, para liderar a igreja. Então não é algo estranho. Os irmãos, quando falam o presbítero, ele já sabe o que isso quer dizer, o que queria dizer. Olha, ele é o líder, ele é o responsável, entendeu? Ele que vai tomar conta da comunidade. Então não é algo estranho. Tá? Isso é importante a gente ver. Então você vê porque eu gosto desse aqui, até agora você vê, ele tá te dando o contexto histórico, como que era visto isso lá no mundo do primeiro século, no Novo Testamento. Ele vai falar das exigências. De ser repreensível. Era vital. Os líderes da antiguidade, aí ele fala para ver o comentário lá em 1 Timóteo 2, marido de sua mulher, provavelmente significava marido fiel, assim como exigência relativa aos filhos. Esta sugeria que ele fosse um homem de família e líder na própria casa. Aí aqui tem uma coisa que eu não vou entrar muito, o marido de só uma mulher, ele tinha que ser fiel a uma mulher só. E aí qual que era o conceito do mundo antigo? Principalmente no Novo Testamento? Era a poligamia. Esse era o conceito. Então ele tinha que ser fiel a uma mulher. Aí aqui começa a diferenciar a característica do líder. Aí começa a mudar. Fiel a uma mulher só. Aí começa a ser mais duro o chamado. Porque aí já foge um pouco mais do costume. Aqui Paulo está trabalhando o quê? O conceito do bíblico.
é um homem e uma mulher, tá? Mas aqui dá muito pano para manga, não dá mais para ir. Deixa eu ver se ele fala para ir no Timóteo, capítulo 3, Timóteo 1, capítulo 3, versículo 2, até para ver como que era a questão dos líderes. 3, 2. O lado chato dessas coisas é assim, porque como ele já comentou lá no lado, ele não vai comentar de novo, né? Assim, assim, o ofício de supervisor era aberto a todos, mas algumas qualificações precisavam ser observadas, sobretudo em vista dos erros que circulavam em Éfeso. A qualificação de ser irrepreensível dá o tom para as demais. Tratava-se da forma antiga de enfatizar que as qualificações seguintes giravam em torno da primeira. Os líderes políticos deveriam ser irrepreensíveis, mas uma seita minoritária perseguida precisava proteger-se das calúnias públicas mais ainda que os políticos. Então, ele falou assim, ó, tem que ser irrepreensível. A pessoa tem que olhar para você e não pode ter nada que te acuse. Entendeu? E é complicado, mas você olhar para a pessoa e não pode. Você é uma pessoa não tem o que dizer. O Cavalcante, mas se hoje tiver um líder que tiver alguma coisa, por exemplo, para você acusar um líder, um presbítero, você tem que ter prova. Até hoje, não é? Tem que ser com o quê? Testemunha. Para calúnia, porque senão você está caluniando a pessoa. Você está acusando uma pessoa daquilo que não é. E a calúnia, ela assim, a caluniar, mesmo que você seja verdadeiro, vai ficar marca. Você sempre vai ter que provar que não é. Porque quem caluniou, aí por exemplo, se a pessoa me calunia aqui, a gente está um grupo de poucas pessoas, eu consigo ir em cada um e falar, irmão, não é assim e tal. E quando calunia num grupo muito grande, como é que você faz para reunir todo mundo daquele mundo lá? Então, pode ter líderes, você pode até levantar uma acusação contra uma liderança, mas desde que você tenha provas e testemunhas que vão testificar aquilo que você vai. Porque aquilo que você vai falar, se for verdade, você vai desmoralizar aquela pessoa. Por exemplo, aquela pessoa, ela jamais terá o mesmo respeito que teve daquele cargo até aquele momento. Ela vai ter que, dentro do nosso contexto cristão, né, vai pedir perdão, tudo, mas mesmo assim. Olha, tá vendo? É igual, lembra do James Swagger? Vou falar muito, o James Swagger foi um pregador, né? Caiu e todo mundo que eu não sei, você não lembrou, você não pode nem saber quem é, né? Tem gente que fala, quem é esse cara? Mas quando você vai ver a história dele, se você entrar na Wikipedia, foi um pregador, evangelista, conhecido, mas ele teve um relacionamento, né, extraconjugal com a sua secretária. Aí tem um mais lá. Hoje, quando você vai lá, ele está na igreja dele, está veinho, então uma benção, pediu perdão, né? O pastor até lembra que ele foi no lugar, ele chegou assim, ó, acho que o pastor estava lá e ele falou assim que ele pediu perdão para os pastores brasileiros porque ele envergonhou o evangelho, tá? Mas, né, toda vez que se refere a ele, tá lá na biografia dele, mas, entendeu? E a gente sempre fala, né, ele é uma bênção, mas, a gente também fala o mais também, né? Tá bom? Então, por isso que eu gosto desse comentário. Porque ele vai trazendo, assim, você vê, ó, o presbítero não é algo novo, não é algo assim, o Paulo inventou a roda. Não, ele só pegou uma estrutura que já existia. Tá? E aí, quando entra nas qualificações, que é o problema. Aí, as qualificações, e não era que essas qualificações também eram exigidas para os políticos da época, que era a pessoa que estava à exposição do público. Tá? Mas essa mesma qualificação vai ser exigida agora também na comunidade cristã. Então, as qualificações estão descritas lá em Tito 1, 6 e 9. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Tá? Quando diz que não é, que a pessoa pode, mas a pessoa pode me acusar de que for, mas aí ela tem que provar que eu sou aquilo. Tem que provar. Tá? Porque convém que o bispo seja irrepreensível. Aí muda aqui a palavra, bispo, né? Como despeseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem torpe ganância. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Retendo firme e fiel palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como
a sua doutrina para convencer os contradizentes. Então é uma pessoa que você olha para ele assim, ele é uma referência, é um exemplo. Eu sei que hoje está meio em falta, mas ainda existe, tá, irmão? Ainda existe. Tem pessoas aqui, meu pastor Rigonato, pastor José Wilson, eu olho para eles como referência. Porque eu conheço, já frequentei na casa do pastor José Wilson, sei como que ele é na casa dele, tá? Já frequentei a casa dele. Pastor Rigonato, né? Eu sei, conheço ele, tá? É meu amigo, eu sempre falo do irmão, ele não é só. Antes de ser meu pastor, ele sempre foi meu amigo, nós sempre fomos amigos. Então, eu conheço ele, tá? Então, eu o vejo como referência, tá? Então, o termo presbítero, do grego presbíteros, é sinônimo de bispo, né? De professor, de pastor. Logo, a sua função é pastoral, ou seja, é cuidar de pessoas, né? A importância do presbitério, agora falando da função, né? Como que é isso, né? Como que funciona o presbitério. O Novo Testamento classifica o corpo de obreiro de presbitério, do grego, presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Então, quando Timóteo ele vai ser separado, ele não foi separado só pelo apóstolo Paulo. Então, um grupo de pessoas se reuniu e consagrou ele. Agora, por exemplo, por que Paulo fala, uma das coisas que o Timóteo estava sendo questionado era porque ele era uma pessoa muito nova. Então, a igreja de Éfeso estava colocando em dúvida o presbitério dele. Então, aí Paulo está fortalecendo ele. Tá? E, como o presbitério fala do quê? De um conselho de pessoas. É uma formação. Aí eu citei já. Atos 15, você tem um conselho. Tá? É um grupo de obreiros que tem como finalidade a administração da igreja. Isso num caráter local. Tá? Então a igreja vai ter um grupo de obreiros responsável pelo bom andamento da igreja. Tá? Então todas as decisões devem vir desse grupo de obreiros. Dentro daquilo que nós entendemos, a nossa igreja ela trabalha dentro de uma função, por exemplo, o presbítero não dentro da composição da igreja, né? O presbítero não é uma função mais, né? Por exemplo, eu não sou ordenado. Quem é ordenado é só evangelista e pastores, né? Que são ordenados. Então a forma é diferente. Então o presbitério é o último degrau, ou é o penúltimo degrau para você ser ordenado, evangelista ou pastores. Aí sim, aí você é ordenado, aí você é um ministro, tá? A atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões entenda-se por presbíteros, tá? Foram chamados para debater e legislar. Vamos ler aí? Atos, capítulo número 15, versículo 2, 6, do versículo 9 até o versículo 11. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, versículo 2 aí primeiro, depois o 6, do 9 ao 11. Quem achou? Então,
de novo, eu já falei isso no início, houve uma discussão, os presbíteros se reúnem, qual que era a discussão que está tendo, né? Na questão étnica. Gentios devem ter o mesmo comportamento do que os judeus, ou precisam observar a lei. É a questão eclesiástica. Deve-se abster, a questão de ética. Aí o Paulo e Barnabé, por que isso aqui é interessante? O apóstolo Paulo, uma viagem, e ele está teve contato com pessoas de outra cultura. E o evangelho está sendo pregado e está alcançando essas pessoas estão abraçando a fé de uma forma verdadeira. E a ideia do judaísmo, ele é estranho a essas pessoas. Mas o evangelho, eles aceitam o evangelho, mas aí há a discussão. Aí você tem um grupo daqueles que são mais do lado dos judaizantes, que é uma ala que vem dos fariseus, né? A gente não precisa falar, a gente já conhece os fariseus como que são. E esse pessoal se converte, mas ficou com um pezinho ainda lá no judaísmo. E queria impor isso na igreja. E isso causou um problema violento. A questão gentílica na igreja, entendeu? Pedro vai dizer lá, Pedro escreve isso para não fazer acepção. Então, exia a carta de Paulo aos Coríntios, tá? A acepção. E lá não é uma questão ética, mas é uma questão. Mas a grande discussão da igreja de Atos 15 é a questão dos gentios e como que esses deveriam. Então aí eles se reúnem. Vocês pensam que não, mas de vez em quando nós nos reunimos também. De vez em quando há uma discrepância dentro do ministério. O que o pastor Rigonato faz? Ele convoca. O pastor Alex está ali. Tem algum líder que dá, né, faz uns negócios que não é muito eclesiasticamente aceitável, né, na igreja. Então se coloca. Tem aqueles que se rebelam, tudo tal. Então há uma reunião dos obreiros, né? E aí vai se discutir aquele assunto. Então isso também acontece hoje, mas muito mais em questões mais administrativas e tal, tá? A gente também, eu já cheguei a ver questões assim, mais a questão doutrinária, tá? Então, até hoje existe, tá? Então, a atuação dele, assim, do presbitério, é se reunir para debater e legislar. Legislar o quê? Legislar é criar lei, não é? E aí, o que ficou estabelecido após o concílio? Olha, os gentios não precisam observar a lei de Moisés, não precisa se circuncidar, graças a Deus, né? Não precisa observar a questão de ética, né? Dietética de alimento, mas deve se abster do sangue, da carne sufocada e da fornicação, tá? Então isso ficou estabelecido e isso que foi distribuído para a igreja. A valorização do presbitério. Alguma dúvida no tópico anterior, irmão? O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O presbítero que governa bem seja estimado por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Tá? No contexto brasileiro, a gente não tem muito costume da questão da a remuneração, né? Não é uma prática muito comum, tá? Mas no mundo antigo tinha isso, principalmente em igrejas mais assim, na América do Norte, Europa, lá os obreiros são remunerados também, tá? Não que não tenha, mas essa questão, mas são pessoas que realmente se comprometem naquilo que ele é chamado. Então, a gente tem no nosso meio uma grande dificuldade em questão da formação. É um problema que nós temos, é um problema nosso no meio pentecostal. Graças a Deus isso tem mudado muito de uns tempos para cá. Eu sou um exemplo disso, tá? Mas ainda há uma grande dificuldade, porque eu ainda escuto ainda até hoje, e infelizmente, irmão, né? Até no meio do nosso meio, no nosso meio, a questão, eu sempre penso, irmão, essa questão, a teologia não é importante. A teologia é importante sim, irmão. Entendeu? O estudo teológico formal é importante. Uma coisa que a gente deve entender é que isso não é fundamental. Não é o fundamental.
Não é o mais importante. O mais importante é o conhecimento de Cristo. É ser salvo, é ser uma pessoa transformada. Mas o conhecimento é importante. Você saber o que você está defendendo. Por que você defende isso ou aquilo? Quais são as bases? Qual é o fundamento? Isso, irmão, a gente não vai aprender só orando. Orando é fundamental. Quando eu digo estou só orando, não estou falando que não deva orar. Que a oração ela não tem importância. Claro que tem. Ela é um pilar da nossa vida cristã. Ela é um pilar, ela não é o pilar. Precisa de oração e precisa de conhecimento. Como é que o conhecimento vem? Não tem outra maneira, irmão. O conhecimento, ele vem pela busca do conhecimento. Você precisa buscar o conhecimento. Por exemplo, eu não posso estar 24 horas colado com o pastor Regonato perguntando tudo para ele. O pastor Regonato tem outras atividades, né? Aí já falando na questão da experiência. Eu falei que ia falar. Eu estava com ele no Nordeste, aí eu acho que meus irmãos ficou sabendo de alguma coisa aconteceu em Bauru lá, né? Pô, hoje quem tá é o Jackson. E aí chegou uma bomba assim, ó. Aí a igreja ficou sem liderança lá. E imagina, o pastor lá no Ceará. E aí ele falou assim, e agora? Eu lá dele. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, eu não sei o que fazer. Você já parou assim, eu olhava pro pastor Iconato, ele falava assim, eu não sei o que fazer. E se olhar ele, cabelinho branco, 40 anos, aí assim, eu falei assim comigo, se ele não sabe o que fazer, eu não tenho nem ideia. Aí ele começou a pensar, aí ele falou assim, acho que eu vou fazer isso, isso. Aí ele falou assim, Cavalcante. Aí ele me chamou, aí onde ele foi dar o conselho. Aí ele falou assim, quando acontece essas coisas, você é a igreja de Jesus. Aí ele falou assim, por um momento eu não vou me preocupar com isso. Porque se Deus permitiu, Deus vai me direcionar naquilo que eu vou precisar. Porque aí ele começou a falar, porque se toda vez que eu ficar preocupado com alguma coisa, eu morro. Ele falando, né? Porque ainda que ele pensa, que ele quis dizer se ele fosse se preocupar com aquilo, ele não ia conseguir achar a solução, porque quem deveria dar a solução para ele, quem iria dar a solução é o próprio Cristo. E aí ele sugeriu uma coisa, ele falou assim, ó, eu acho que eu vou ver, qualquer coisa eu pego um obreiro, aí ele pensou no Jackson e levo para lá. E aí tudo bem. Aí depois sabe o que acontece? Você vai com o pastor comendo, brincando, tal lá. E aquela coisa dele lá, e contando as piadas dele lá, e falando lá. Aí você fala assim, poxa, mas há um tempo atrás, se eu olhei pra cara dele assim, você vê a cara de preocupação. E depois ele, assim, normal na vida dele, com as pessoas assim. Aí de noite eu acordei, né? E ele tava orando. Eu sei, sempre quando eu sempre vi o pastor orando à noite ou lendo. Então sempre que eu acordava, ou ele estava orando ou ele estava lendo. Então ele faz isso até hoje, né? Aí depois, aí ele falou assim, ó, Cavalcante, aí ele foi que ele ensinou. Quando acontece essas coisas, você não deve ficar assim arrancando os cabelos, porque você não vai conseguir resolver aquilo naquele momento. Aí depois, aí as coisas foram indo, ajustando. Quem tá na igreja hoje lá? O Jacques. Aí aquela coisa, aí ele chamou, aí ele, assim, aí o Jabes estava com ele, o pastor Célio estava com ele, aí ele começou a conversar, olha, o conselho de obreiros ali, assim, ó, começou a expor a ideia dele. Aí, claro, eu não vou dizer o que foi dito lá, porque é reservado, né? Porque aí os irmãos começam a olhar o perfil da pessoa, e isso faz parte, irmão, né? Então, essa pessoa dá, não dá certo, e aí eles conhecem. Você pensa que o pastor não conhece você, não conhece a mim? Não se engana não, irmão, tá, irmão? Conhece muito bem o perfil, tá? E aí foi tal, mais tal, e hoje tá lá. Então foi uma coisa que eu aprendi com ele, assim, ó, quando surge um problema dentro não adianta você descabelar. Você apresenta aquilo a Deus e o próprio Deus vai dar a solução. Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi dentro do ministério, tá? E outras coisas mais que ele me ensinou, isso você não aprende em livro, né? Então, você olha para um líder, ele está ali, ele fala para você, eu não sei o que fazer. E eu respeito ele como, né, aquilo, o conselho dele, e aí você fala, e agora? Como é que isso vai resolver? Tá? E aí depois você vai ver na vida lá, ele está seguindo a vida, ele está conversando com todo mundo, mas o problema está lá. Mas ele pegou o problema e falou assim, Jesus está aqui. E assim, então, isso só se aprende
Então seria muito bom se eu ficasse 24 horas aprendendo. Então não dá. Então a gente tem que ter outros meios também para aprender, né? Então, por isso que o presbitério é uma função tão importante para resolver essas coisas, né? O presbitério é de vital importância no desenvolvimento das igrejas locais e o bom ordenamento do corpo de Cristo. Síntese do tópico: fundamentado na palavra de Deus desde os primórdios do cristão, o presbitério atua no governo da igreja local junto ao pastor titular. Foi até esse exemplo muito curto que eu dei para os irmãos, lá do pastor. Porque assim, eu tenho, qual é o meu problema na igreja? Qual é a minha dificuldade na igreja do Sopro Divino? Qual é a minha responsabilidade? Vamos dizer assim. Eu tenho que estudar, né? Eu estudo a semana toda, leio alguma coisa, para dar uma aula na escola bíblica, certo? Agora, qual que é a função do pastor Rigonato? Ele é responsável pela vida de todo mundo. Ele tem pessoas que ligam para ele do Nordeste, entendeu? Tem irmãos que ligam para ele. E aí você vai, pastor, eu estou passando por isso, né? E eu lembro quando a gente estava lá, deu uma enchente aqui, lagou tudo lá, e aí ele preocupado, como é que faz e tal. Ele se preocupou assim, ele ficava preocupado até com os irmãos que estavam vindo do trabalho. Tá? Ali eu vi o que é um pastor de verdade, o que é ser um pastor de verdade. A preocupação com o mínimo detalhe de vida das pessoas que ele conhece aqui, vocês, os membros comuns da igreja, pessoas que ele vai lembrando. Tá? E aí, e todo um peso, e assim, o pastor, ele é o pastor Rigonato, ele é quando você vai falar do sopro divino, a instituição se confunde com ele. A sopro divino, o pastor Rigonato, não é assim? Quando você fala que você congrega no sopro divino, a pessoa já associa o ministério à pessoa. Não é isso que acontece? Aí as pessoas vão falar, o pastor tal, tal. Então, olha o peso da imagem dele. Né? Como as pessoas vão ver. Tá? Então, aí você... E coordenar todas essas coisas, fora os problemas mais que eu nem sei o que ele tem. Tá? Tópico 3. Os deveres do presbitério. O apóstolo P bem exortou os presbíteros de sua época acerca dessa tarefa. Apacentai o rebanho de Deus. O pastor Rigonato é um exemplo, o pastor José Wilson é um exemplo. Então não é fácil, né? Você não pode querer dominar, né, o rebanho. Deixa eu só ver aqui. Então, o presbitério forma um conselho de igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual e social, moral e a família do povo de Deus. O presbitério deve ser uma pessoa experiente, idônea, pronta a ser exemplo na igreja local. Deixa eu só ver um negócio aqui, irmão. Hoje, uma das dificuldades que nós temos, graças a Deus, acho que não é o nosso problema, igreja local, olha lá, o presbitério forma o conselho de igreja local e atua na formação espiritual e moral da família do povo de Deus. Então, ele deve ser uma pessoa experiente, idônea, pronta e ser exemplo da igreja local. Uma das coisas, quando vai se separar uma pessoa para o presbitério, tem que ter convicção que essa pessoa é uma pessoa experiente. A própria ideia lá, quando vai definir a palavra, é uma pessoa, é um ancião. Lembra que eu li até aqui no comentário? Que ele lá no Antigo Testamento ele era um ancião, uma pessoa que tinha sabedoria e conhecimento, ele tinha que tomar decisões naquela cidade que ele tomava conta. Aí também deu o exemplo da sinagoga, que também era uma pessoa responsável, tá? E o Paulo vai trazer a mesma ideia e aplicar na igreja. Então, assim, se a Bíblia, né, a história, e o apóstolo Paulo está replicando isso, qual é um ponto importante aqui para nós? No caso aí, aqui está entrando na questão, a gente não pode, a não ser que seja uma pessoa excepcional, fora de série, consagrar pessoas para essa função que não tenha experiência. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que não seja neófito, que não seja novato, que não tenha, que uma pessoa que não tenha experiência. E concorda comigo que a experiência que o apóstolo Paulo está falando não é uma experiência espiritual. Concorda comigo? Não é uma experiência espiritual. Lembra que qual é a função do presbítero lá mesmo? Pastoral? Você vai lidar com gente.
Então ele está falando de experiência de vida. Lidar com pessoas. Tá? E aí, quando ele vai falar assim, seja apto para ensinar, que manuseie bem a palavra. Manusear bem é um corte perfeito. Então você tem que ter um bom conhecimento da doutrina bíblica. Aí depois Paulo vai falar por quê? Porque tinha no meio da época pessoas que distorciam o ensino da palavra, né? Enganavam as pessoas. Então, uma função, a função é ser uma pessoa madura, experiente, tá? Que saiba lidar com as pessoas, que seja uma pessoa respeitável e ele tem que ter uma boa habilidade, saber manusear bem a palavra de Deus. Olha, está surgindo um tipo de ensino. Da onde isso está surgindo? Aí você tem que ir, a pessoa que tem essa chamada, tem que ir lá, estudar e vai fazer, aí o que o Paulo vai falar, vai refutar o ensino contrário. Para fazer o quê? Para defender, para proteger o rebanho contra a doutrina. E aí é aqui que tem que tomar o cuidado, né? Principalmente aquelas pessoas que consagram as pessoas. Olhar o comportamento dessa pessoa. Porque assim, irmão, quem vai patentear essa pessoa, quem vai autenticar o chamado dessa pessoa é a própria igreja. A própria igreja vai ver nessa pessoa uma autoridade. Vai ver nela experiência, vai ver nela frutos. A própria igreja vai, vamos dizer assim, empurrar essa pessoa ao ministério. Porque a igreja, as pessoas vão ver nessa pessoa, irão ver nessa pessoa qualidades para o ministério. E aí também, a pessoa tem que almejar isso, tem que querer isso. Tá? Aquele que almeja o ministério, né? Episcopado, boa obra. Agora você tem que ver que tem um lado bom, mas tem também, aí tem os deveres. Os deveres que são aquilo que nós vamos ser cobrados, tá? Então, essa característica aqui, porque, ó, onde ele vai atuar, né? Formação espiritual. Eu estava conversando com o Rodrigo ontem, e eu estava falando para ele assim, eu cada dia quero pregar menos. Quanto mais eu aprendo, mais e menos eu quero pregar. Parece uma coisa assim, egoísta, né? Mas eu vou dizer por quê. Porque eu, cada dia mais, eu me preocupo com aquilo que eu vou falar. Porque, assim, o que você fala, você pode mandar, você pode fazer uma pessoa crescer espiritualmente, como você pode destruir a vida espiritual de uma pessoa. Isso, irmão, não é brincadeira. Literalmente, você pode mandar uma pessoa para o inferno. Jesus não disse isso para os líderes lá? Que sai para fazer um projeto e você torna essa pessoa 2 vezes mais filho do inferno. Então, o peso de ensinar, o peso de pregar, e hoje, aí eu estava conversando, hoje eu vejo que as pessoas não pensam nisso, irmão. Eu não tenho coragem de subir no púlpito e falar coisas assim, ó, do nada. Cavalcante, prega aqui, a gente fala muito sobre essa, vai ver muito disso, né, Deda? Essa questão de avisar, de pregar. Ó, pega aqui, prega. Aí eu chego aqui e eu começo a falar coisa da minha cabeça, sem ter pensado naquilo. Então, tudo que eu vou pregar, eu pensei 2, 4 vezes naquilo. Ó, eu vou falar isso, mas isso aqui, biblicamente está correto. Teologicamente está certo. Então, cada vez que eu aprendo mais, e não é que eu não gosto de pregar. Eu sempre me pego, às vezes, pregando e tal, mas na hora que eu vou assim, quando eu me vejo aqui, aí eu falo, eu não quero não. Entendeu? Então, eu gosto de me imaginar. Porque na imaginação eu estou falando comigo mesmo. Mas quando eu falo, eu vou ficar aqui no púlpito e vou olhar para os irmãos e vou abrir a Bíblia e pregar. Aí eu tenho medo. Aí eu fico preocupado. Eu não gostaria não, deixa o outro ir na frente. Né? Deixa o outro ir na frente. Pela responsabilidade que é isso. E o impacto que isso pode causar. E o que nós temos visto no nosso meio brasileiro? Nós temos visto muita gente falar bobagem. E, infelizmente, tem muita gente que se deixa levar por essas bobagens. Tá? E por isso que a gente está no caos todo. Aí você vê, nós entramos em questões, até questões políticas lá. Aí nós estávamos discutindo, aí eu falei assim, aí no final eu falei assim, por que a igreja, por que o Brasil é tão ruim? Se o número de evangélicos, eu não falei para ele, né, mas foi dessa argumentação.
Se nós somos um número muito grande de evangélicos, logo a sociedade devia ser uma sociedade melhor, não é? Concorda comigo? Porque nós não somos o... A igreja de Jesus, ela não é o exemplo da moralidade, do bom comportamento e da ética. Porque a igreja de Jesus é composta de pessoas transformadas, não é? Logo, a sociedade deveria refletir isso. Isso é um pensamento, e aí eu estou entrando na questão da formação até social, moral, da família do povo de Deus, pegando aquela primeira parte ali, não é? Então, eu devo ser um exemplo, por exemplo, na minha casa. Então, não é que minhas filhas, meus filhos não vão errar, não, mas eles, toda vez que errar, falam, meu pai é uma referência. Eu estou fazendo porque eu sou errado, mas meu pai e minha mãe têm que ser referência. Toda vez que alguém for criticar, vai assim, o seu filho tem que falar, não, eu faço isso, mas meu pai, ele não é assim. Eu não aprendi isso dele. Tá? Então, é aquela coisa da célula, da família ali. Tá? Isso vai impactar onde? Na sociedade. Então, se como igreja nós estamos falhando em algum ponto. E aí eu estou falando de coisas, e aí eu falei para ele de coisas que eu vejo com os meus irmãos que são crentes na área que eu atuo no meu trabalho. Quem você acha que dá mais trabalho? É. Entendeu? E aí, como é que. Aí as pessoas olham para você e falam assim, mas não é crente? Isso que dói. Tá? Então, se eu. Não adianta eu ser bonitinho aqui dentro. Aqui dentro todo mundo é igual, irmão. Todo mundo canta, louva, maravilha. Mas se eu não impacto lá, não adianta eu meter o pau nos políticos, mas quando eu tenho uma oportunidade de mentir, eu minto. Quando eu tenho de mim, eu não quero ser cristão, eu renuncio, eu nego Jesus. Não adianta. Entendeu? Então, aí assim, essa coisa que nós temos de formar pessoas que sejam moralmente santos. É isso que vai fazer a diferença em sociedade. Entendeu? Então, eu ensino, falo, eu sempre bom, vai ver, eu dou muita ênfase na questão do comportamento. Entendeu? Qualificação do presbítero, pode ver lá. O pastor Reginaldo fala isso e eu concordo 100% com ele. 90% ou 95% da qualificação de um presbítero é moral. É moral, é comportamento ético. É isso que as pessoas vão ver. Comportamento ético. Beberrão. Aí fala assim, uma pessoa que não gasta o seu dinheiro com luxúria. Um presbítero não pode destruir o seu dinheiro com luxúria, com prazeres. Eu dou vontade, eu vou lá e faço. E é uma das coisas que Paulo vai condenar. E aí, se a liderança é fraca, imagina os liderados. Deus que não é o nosso caso. Nós temos dificuldade com a congregaria, mas nesse aspecto, a gente não tem problema. Eu falo porque eu conheço ele. Então pode falar, o pastor daquela história, né? Aquilo é uma questão de um pai mesmo que se ira lá, alguma coisa, mas você não vê o pastor Eduardo mentindo, devendo para ninguém. Entendeu? Então, graças a Deus, a gente tem uma liderança que pode olhar como exemplo, entendeu? Então, graças a Deus, desse mal nós não sofremos. E eu digo assim, a maioria dos pastores que eu conheço é tudo a mesma coisa, foram bem formados. Tá? E eu posso dizer porque eu vim de fora para cá. Tá? Mas cada um de nós devemos fazer a nossa parte, porque senão a gente não se forma como pessoa e depois não adianta reclamar lá de Brasília, das pessoas. As coisas devem ser mudadas de baixo para cima. Entendeu? A gente tem que tirar isso da cabeça. Tá? Então, essa parte aqui da formação espiritual, social, moral é uma coisa extremamente importante para a nossa época. A liderança da igreja local tem duas esferas principais: governo e ensino. Por isso, ela precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Tá? Falei muito disso já, né? Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Aprendemos aqui que o ato de unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Não é você, irmão, que não é presbítero, você não tem autoridade para ungir ninguém. Irmão, aí você pode ver em casos excepcionais. Em casos excepcionais, sim. Não tiver ninguém lá, só tá você.
Aí sim, seria bom que você só orasse. Não precisa nem ungir, ora. E só orando, se Deus quiser, vai fazer. Então, você vê, o exemplo correto. Porque senão banaliza. Não qualquer pessoa pode fazer e a Bíblia diz especificamente que vai. Tá? O texto revela a proximidade que o presbítero deve ter com pessoa. Então, o presbítero deve ser uma pessoa que conversa, lida com as pessoas, né? Tal obreiro foi separado pelo pai, pela igreja, para atender essas demandas. Então, a gente foi dado para a igreja. Nós fomos dados para a igreja. A gente não pertence a nós mesmos. A gente somos, Deus deu os líderes para a igreja. Apresentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Tá? Conclusão. Vimos que o termo presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Tá? Eles sempre formaram o corpo de obreiros com a finalidade de construir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral, de novo, cuida de pessoas. Tá? Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações, eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados, valorizados pela igreja local. Perguntas. 1. Segunda lição, o que é um presbítero? É um título de dignidade dos indivíduos experientes e da idade madura que formavam o governo da igreja local. Então, um presbítero é um título de dignidade. As pessoas olham para você e veem que você tem um comportamento digno. Por isso que é chamado de presbítero. É uma referência para os demais. Qual o significado do termo presbitério? Não presbítero, presbitério. Olha lá, ó. Vem do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã. O termo designa o conjunto de presbíteros que administram uma igreja local. 3. Relacione os deveres dos presbíteros. Apacentar a igreja, liderar a igreja local e ungir os enfermos. 4. Quais as duas esferas principais de atuação da liderança da igreja local? O governo e o ensino. O governo da igreja, né? Não é governo político, não. É da igreja, tá? E o ensino. 5. Qual o maior compromisso de todo um homem de Deus chamado para ser presbítero? Ensinar e governar com equidade e seriedade, tá? Vamos orar em nome de Jesus? Deus abençoe os irmãos, né? Estamos caminhando para o final já, né? A próxima vai falar sobre o diácono, que não vai fugir muito do questão do presbítero, né? 95% também é moral também, tá? As qualificações. Então vamos orar pela nossa irmã Nadir, né? Que Deus possa continuar cuidando dela, pastor Rigonato. Vamos orar pelo culto à noite, né, irmão? Hoje temos culto. A gente sabe que após a ceia, a escola dominical dá uma, né? É uma tradição já, né? Infelizmente, vamos ver se a gente consegue mudar a tradição, né? Essa não é uma tradição muito boa, né? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez louvar o Senhor pela oportunidade nesta manhã de estarmos aprendendo a Tua palavra, de termos crescido na graça, no conhecimento. Oramos a Ti, Pai, gratos. Oramos a Ti também neste momento pela nossa irmã Nadir. Senhor, que Tu possa tomar em Tuas mãos, possa continuar cuidando e que possa ocorrer tudo bem, Pai, na saúde dela,
Que o Senhor possa abençoar também o pastor Rigonato, abençoar os teus filhos que estão agora neste momento nos ouvindo, nos vendo. Pai, abençoa todos aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, que isso seja uma palavra de bênção para as suas vidas. Oramos a Ti pedindo que também pela vida da Débora, Pai, que o Senhor possa continuar a dar sabedoria aos médicos, para que o diagnóstico seja favorável, que a Tua filha possa sair e continuar conosco, adorando o Senhor, como sempre faz aqui todos os domingos, Pai. Oramos pelas famílias aqui representadas, por aqueles que estão em seus lares, por aqueles irmãos que estão trabalhando. Oramos por a vida de cada um deles, Pai. Nos dá um domingo abençoado com as nossas famílias e que nós pedimos a Ti, continua conosco, Pai, nos fortalecendo, fazendo-nos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. É o que te peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.